segunda parte aqui, ainda do primeiro módulo, o cânon do Antigo Testamento. Eu vou fazer uma leitura aqui desse primeiro parágrafo para nós entendermos melhor. Vai dizer assim: a palavra cânon, que se acha vinculada ao termo semita cânebe, cana, tendo no grego sentido análogo de vara linheira, foi empregada na filosofia grega com a significação transposta de filo condutor ou fio condutor, regra, norma, padrão, conservando este mesmo sentido em filo no Novo Testamento e na igreja do século III. A palavra, ele vai tratar do sentido da palavra cânon, porque quando nós falamos da questão cânon, nós estamos falando de uma juntura de livros que nós chamamos canônicos e tem a intenção de ser mais ou menos como se fosse um padrão. Nós estabelecemos um padrão aqui, por isso que ele vai colocar o sentido de vara linheira. Quem já foi ou trabalhou de pedreiro ou ajuda de pedreiro, tem a linha que você coloca o quê? Você coloca num canto, no outro, para quê? Para alinhar o quê? A parede, senão a parede sai sinuosa. É nesse sentido aqui que se estabelece a questão do canto, para que houvesse, na verdade, um alinhamento dentro dessas questões. Por quê? Não existem só esses livros que nós temos hoje no nosso Antigo Testamento. Existem livros que talvez vocês não conheçam aí. E a própria Bíblia, às vezes, ela cita alguns livros que nós não temos. Por exemplo, o livro das guerras. Tem citado dentro da Bíblia esse livro aí, e nós não temos esse livro. Por que nós não temos? De repente porque ele não tinha importância no sentido de influência, ou não iria alterar nada naquilo que Deus havia já estabelecido para nós. Mas o interessante é que o cânon é para se estabelecer uma linha, uma regra, uma norma, um padrão dentro de todo o nosso contexto. É interessante dizer que o nosso cânon também não é o único, tá? No final vocês vão perceber que existem outros aí que divergem bastante dos nossos. Mas qual seria a base melhor para você estabelecer um cânon dentro do cristianismo? Qual seria a base melhor para que você estabelecesse um cânon? A base seria normalmente aquilo que já era usado anteriormente. Por quem? Por aqueles que Deus havia escolhido. Então, como base do cânon hoje do cristianismo, se estabeleceu a base do cânon dentro do judaísmo. No nosso Velho Testamento, ele é todo baseado nos livros do judaísmo. O Pentateuco, conhecido também como Torá, e aí na parte geral aquilo que nós chamamos de Bereshit, né? Do hebraico, que seria o Velho Testamento. Lei, Pentateuco, seriam as lei, profetas e escritos. Esses três aqui seriam dentro de uma divisão de três, seria essa questão. Então o nosso cânon ele foi formado baseado no cânon judaico. E aí, dentro do cânon judaico também, é lógico que nós pegamos uma vertente do cânon judaico de maior credibilidade. Por quê? Porque existem outros também dentro do próprio judaísmo, certo? Que aceitam alguns outros livros que para nós não tem relevância. Por exemplo, pastor Paulo, por exemplo, o livro de Enoque, muito conhecido o livro de Enoque, né? Quem já leu o livro de Enoque? Não? Bacana. O livro dos patriarcas, alguém já leu? Também não? Eliel, já leu?
tem uma base bacana histórica, não tem relevância espiritual, mas é um livro que ele está inserido em alguns cânones de algumas vertentes do judaísmo, mas não da principal. Então nós fazemos sempre dentro da questão da base da principal, tá certo? O cânon, ou seja, o grupo de livros sagrados, não foi meramente produto de uma decisão conciliar, ou seja, não foi um concílio que estabeleceu isso em um determinado momento histórico, mas sim foi algo que aconteceu gradualmente. O cânon ele não foi, não se juntou um número de pessoas, não, vamos escolher os livros que vão ser escritos, não. Mesmo dentro do judaísmo, isso foi sendo agregado historicamente, posteriormente, conforme o uso desses livros, foi se estabelecendo a autoridade deles. Estabelecendo-se a autoridade deles, eles se tornaram canônicos. Agora, como todas as coisas, existem regras. Vamos estabelecer um cânon aqui dentro do judaísmo. Como nós vamos fazer isso? Tem regra para isso? O judeu tinha regra para isso, como nós temos regra para interpretar a Bíblia Sagrada. Então existiam regras para isso. Quais eram as regras? Existiam princípios que eram usados para que estabeleceram, esse aqui é espiritual, esse aqui não é. Então vamos lá. Qual foi o primeiro livro tomado como regra de vida para o judaísmo? Hã? Êxodo, Levítico. Hã? Deuteronômio? Qual que é a pergunta? Não, vocês estão certos, eu não estou errado. É os 5 livros. O Pentateuco, a Torá, tem Deuteronômio, tem Levítico, tem Êxodo, né? Tem Números e tem o Gênesis, né? O primeiro livro base é esse. Agora, o livro que deu o alicerce para que você estabelecesse como regra um livro canônico, está inserido dentro do Pentateuco, que é quando Deus entrega as leis para Moisés. E aí ele vai dizer assim: de certa forma a igreja canonizou o que já estava canonizado pelos judeus. E aí ele vai estabelecer as regras que os judeus aqui ele estabeleceu para se canonizar esses livros. Ele vai dizer assim: a igreja primitiva se valeu de alguns princípios para canonizar um livro, fazendo as seguintes indagações: tem autoridade divina? Se tem, mas tinha que passar em todo o crivo, não em só um. Se fosse rejeitado em um, era totalmente fora. Traz a expressão assim diz o Senhor. Foi escrito por um homem de Deus. É autêntico. Tem poder para transformar vidas. Foi aceito pelo povo de Deus, lido e usado como regra de vida e fé. Então assim, normalmente quando nós estudamos o Velho Testamento, para ter essa autenticidade do livro, para ver se ele é autêntico mesmo, nós normalmente olhamos se Jesus usou aquele livro. Jesus usou aquele livro? Usou partes daquele livro? Se Jesus usou, Jesus não usaria algo que não viesse do Pai, né? Que não fosse autêntico. Então, se Jesus usou alguma passagem relativa a algum livro, isso também dá autenticidade ao livro. Os apóstolos usaram. Isso são evidências internas da própria Bíblia, dessa autenticidade do cânon bíblico. São situações que comprovam a autenticidade do cânon. Então, o cânon é formado dessa forma, tá? Vocês têm alguma dúvida da formação do cânon? Não? Sua composição. Como é composto o cânon? Eu já falei sobre essa questão aqui. Acabei falando aqui para vocês. O cânon é composto de 3 divisões principais.
três divisões principais. Primeiro, a lei, conhecido como Pentateuco. Depois nós temos os profetas, e quando nós falamos dos profetas, inclui maiores e menores, tá certo? E depois nós temos os escritos, ou agiógrafos, né? Os escritos, que são os outros livros. Normalmente você vai encontrar assim, os outros livros, os demais livros, né? Que aí envolve livros históricos e poéticos, dentro dessa questão. Então essa aí é a composição desses livros, né? Ele é composto por essa tríade, por essa divisão de livros aí. Ele vai dizer assim, que nos tempos do rei Josias, o livro da lei do Senhor, muito bem conhecido e reconhecido por todos, reis, sacerdotes, nações e autoridades, foi encontrado no templo. Do livro encontrado se tiraram cópias. Por quê? Porque até então os livros estavam perdidos. É até interessante que se perdeu o livro dentro da própria casa do Senhor. Foi fazer uma reforma na casa, quebraram uma parede e estava lá. Aí descobriram por que Deus estava castigando o povo. Já pensou? A Bíblia perdida dentro da igreja? O que eles pregavam? O que eles ensinavam? Seria, se a gente contextualizar, seria isso. Não, perdeu a Bíblia dentro da igreja. E aí, o que o pastor prega? O que o sacerdote ensina? Olha a questão. Aí eles descobriram o porquê do pecado. E quando ele encontra, ele vai encontrar ela dentro dessas três divisões. Ele vai colocar uma questão aqui, que é uma questão de pesquisa para vocês também. Então, no parágrafo seguinte, que ele vai dizer assim, ó: o colecionamento dos profetas menores em um grupo de 12, o condicionamento de 12 é confirmado por Jesus, filho de Siraque, como em voga no ano 200 a.C. E ele vai dar uma referência aqui. Vocês pesquisaram essa referência? Quebrou a cabeça, eu acho que é Eclesiástico. Vocês pesquisaram então? Jesus, filho de Siraque, é um escriba. Que livro que é esse? Eclesiásticos. Tem na Bíblia de vocês? Não, é apócrifos. Por isso que é importante a pesquisa. Ele usa aqui um livro apócrifo. Não é que esses livros podem ser descartados, eles podem ser usados como fonte histórica. E é o que ele está fazendo aqui, ele está usando como fonte histórica da divisão dos livros, dessa composição do cano. Ele está usando essa base histórica para provar essa questão. Alguém foi ler? O livro? Alguém leu Eclesiástico 49:10? Mas não tem a Bíblia? Não achou? Não fizeram nenhuma pesquisa? Não, pesquisar, mas só que não. Você só pesquisou o significado, não o que estava escrito? Não, descobrimos que era o Normalmente isso nome. aí. Nós descobrimos o nome. E como é que vocês entenderam se não leram? Vocês estão vendo como é muito mais complicada a situação? Então vai ficar para pesquisa. Vocês pesquisem o que está escrito em Eclesiástico. Sim. Nós não temos a Bíblia. Não, mas tem internet. Vocês usam tanto a internet. Desculpa, Não precisa ter a Bíblia, tem internet. Vai que a internet caiu nessa hora. Alguém pesquisou? Não? Pesquise. Eu não vou falar então. Se alguém tivesse pesquisado, eu ia falar. Mas não vou falar porque eu quero que vocês pesquisem. Eclesiásticos 49:10. Eu achei aqui o versículo. Vamos lá, deixa isso aí para trás agora, né? Deixa isso aí para trás. Fica como objeto de pesquisa. Isso não trouxe minha caneta, meu Deus do céu. Mas deixa para lá. Não, eu vou marcar aqui como fonte de pesquisa. Que na próxima aula eu toco de vocês a pesquisa para vocês saberem o que está escrito. Irmãos, é assim, é bacana, mas teologia é pesquisa. Se eu não pesquisar, eu não vou ser um teólogo.
vou só o seu leitor. E um leitor é um leitor. Nós estamos estudando teologia. Teologia envolve pesquisa. Eu tenho lá um versículo, mas eu não sei o que está escrito nele. Como é que eu vou provar que ele está certo, da tese dele? Aqui. Vou marcar aqui que eu coloquei para pesquisa. Porque é interessante. Na verdade, o versículo ele vai dizer justamente dessa questão dessa separação, dessa formação, dessa composição que eu acabei de falar para vocês. Mas eu quero que vocês leiam, para vocês verem que como fonte histórica, ele já envolvia essa situação. E esse próprio escriba, ele mesmo confirmou, ele escreveu um livro, ele mesmo confirma a separação dos profetas menores e maiores, né? Sim, ele vai colocar na sequência aqui que a separação dessa formação, para quem leu e estudou, ele vai colocar essa composição diferente aí que ele vai estabelecendo. Por quê? Porque a divisão dentro do judaísmo americano é diferente da nossa divisão. Na divisão deles, eles têm 22 livros, em uma outra versão eles têm 24 livros, e na nossa versão nós temos 39 livros. Está errado? Não. Separado. É só porque eles dividem diferente de nós. Os livros são os mesmos. Os livros são os mesmos. É que não tem um número. Só que a divisão é direto. É diferente. Não marca igual a nossa Bíblia. Não. Vamos lá que nós vamos chegar lá. Não é na separação de versículo e capítulo. Não é isso. Não é isso. Não é isso. Na verdade, antigamente eles não tinham isso mesmo, né? Mas eu estou falando em termos de composição de livros, né? Nós temos 39 livros. Cada livro tem o seu nome: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Ele vai vem Josué, vem Juízes, vem e aí vai. Se nós fôssemos contar um por um, daria 39 livros na nossa contagem. Eles fazem uma contagem diferente da nossa. Alguns livros deles têm uma junção. Por exemplo, eles não têm primeira e segundo crônicas. Eles não têm primeiro e segundo reis. Alguns outros livros, Jeremias e Lamentações de Jeremias, não tem essa separação, é um livro só. Então eles vão subtraindo isso, nós temos uma junção menor. Ele vai falar aqui também sobre essa questão, mas é para vocês notarem que existem diferenças, às vezes mas na composição não vai existir diferença. Lei, profetas e os outros livros ou escritos. Certo? A divisão básica é essa. A nossa divisão nesse sentido também era um pouco diferente, porque nós separamos algumas outras questões. Por exemplo, nossos são a lei, os 5 primeiros livros, nós temos os livros históricos, nós temos os livros poéticos, nós temos profetas maiores, nós temos profetas menores. Só no velho, que nós estamos estudando no velho. Então a nossa divisão é diferente também da deles. Altera alguma coisa? Nada. Somente que nós fazemos uma divisão diferente. E eles têm essas 3 divisões. Sua seleção. Como eles selecionaram? Como eles selecionaram esses livros? Como é que eles escolheram esses livros? Tem regra. Eu falei da primeira regrinha aqui em cima, eles têm outras regras aqui para isso. Vamos ler esse parágrafo. Quem selecionou esses livros e transformou numa obra só? Tais livros foram escritos entre 2000 e 400 anos antes de Cristo. O livro de Jó, com muita probabilidade, data do tempo dos próprios patriarcas. E o livro de Malaquias foi escrito entre 425 e 400 anos antes do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então esse é o período histórico
de seleção desses livros. Esses livros não estavam juntos, tá certo? Esses livros não estavam juntos. Esses livros foram colocados juntos posteriormente. Não existe uma certeza a respeito de quem fez essa seleção de livros e os juntou. Nós não temos essa convicção, mas há uma forte tradição de que tenha sido Esdras quem fez isso, até porque foi mais ou menos no tempo dele, porque vocês vão entender que a lei estava perdida, estava dentro do templo. Então, quanto tempo ela ficou perdida? Quanto tempo ela ficou, não foi lida? Quanto tempo isso ficou separado? Aí na época do rei Josias se encontra isso. Ou seja, não havia uma junção até então, né? E aí depois, posteriormente, na questão do retorno ao cativeiro, ou do cativeiro, e aí vem essa forte tradição que assinala como sendo o Esdras, esse compilador desse cânon, sendo ele esse escriba que estruturou realmente o cânon do Antigo Testamento. E aí, só para entender também, uma das regras para se estabelecer dentro do cânon, para o judeu, o último profeta foi o profeta Malaquias. A partir de Malaquias não há mais manifestação de Deus. Então todos os livros que foram escritos após Malaquias, dentro do judaísmo, não é aceito. Por isso o nosso cânon também não tem livros posteriores a isso, inclusos dentro do Velho Testamento. Pergunta? Tá tranquilo? Então tá bom. Seu reconhecimento, ou seja, esses livros eles foram, o seu reconhecimento como sagrados, estão dentro desse compêndio que eu acabei de dizer para vocês aqui. O reconhecimento ele pode ser externo, como um próprio reconhecimento interno. A Bíblia provar que ela é a Bíblia. A própria Bíblia falar dessas questões. É aquilo que eu falo, existem profetas, existem escritores que usaram textos de outros escritores. Isso prova a sua autenticidade. O próprio Jesus, como eu já disse, usando esses textos, isso prova a sua autenticidade, ou reconhece os seus livros. A dificuldade seria um pouquinho maior na questão dos livros proféticos. Mas como eles reconheceram os livros proféticos? Reconheceram pelo cumprimento das suas profecias, tá certo? Qual livro profético é realmente um profeta? Aquele que se cumpriu. Aquele que não se cumpriu foi simplesmente retirado de lado, não foi reconhecido. E aí ele vai colocar algumas questões aqui, dessas questões de reconhecimento, e eu marquei uma aqui que vai dizer assim, no último parágrafo antes da Septuaginta: para esse julgamento, os judeus usavam alguns critérios, fazendo as seguintes indagações: está o conteúdo do livro em conformidade com a doutrina, com a lei? Se porventura se chocasse com a lei, era descartado. É fiel historicamente, ou seja, ele altera alguma coisa dentro da história? Se alterasse alguma coisa dentro da história, descartado. Foi escrito até o tempo do profeta Malaquias. Olha aí que eu falei. Se não tivesse sido escrito, era simplesmente descartado, porque após Malaquias existe um silêncio profético aí dentro da história. Então essa era a base para essa seleção desses livros.
para que se fizesse essa seleção. E aí nós temos alguns livros, alguns cânons que são reconhecidos em parte e outros totalmente reconhecidos. Alguém já ouviu falar sobre a Septuaginta? Conhecem o que quer dizer a Septuaginta? Septuaginta é aquela famosa versão dos 70. Na verdade eram 72 e não 70, né? Mas é a famosa versão dos 70, escrita lá na Alexandria, tá? Uma versão grega do Velho Testamento. Guardem isso, uma versão grega do Velho Testamento, muito usada essa versão. Quando nós falamos da questão da Septuaginta, que nós temos a Vulgata Latina depois, né? E depois nós temos também uma outra versão que vem através do Martinho Lutero, ou uma adaptação, na verdade, né? Mas a Septuaginta, por ser uma versão grega, ela vem carregada de helenismo, ela vem carregada de helenismo. E a nossa Bíblia tem algumas questões helenistas inseridas dentro dela que não vai mudar em nada o seu teor espiritual. Por exemplo, a palavra Hades. A palavra Hades. O que quer dizer Hades? Sepultura. Sepultura. Baixo, né? Hã? Sim, essa é a versão que nós conhecemos. Mas dentro do panteão grego, quem é Hades? É um Deus, não é? É um Deus. Pô, a Bíblia fala de um Deus espúrio, falso dentro dela. Vocês não pararam para pensar nisso? Então agora na sequência aqui nós vamos ver o cânon católico. Vocês vão perceber que o cânon católico ele tem uma diferença aí do nosso cânon, né? Nele é incluso alguns livros que no nosso não tem, tá? Por quê? Porque a versão católica é a versão da Septuaginta, que é a tradução da Vulgata, que é, na verdade, que é a Vulgata Latina, traduzida do grego para o latino. E aí vai haver a inclusão aí, vocês vão contar, de 7 livros a mais. Isso fora os acréscimos, que não está inserido aqui, tá bom? Mas são 7 livros a mais, que é o livro de sabedoria, que é o livro de Eclesiástico, que o livro de Tobias, o livro de Judite, o livro de Baruque, primeiro e segundo Macabeus, tá? Por que primeiro? Porque é livro é masculino, né? Então, primeiro e segundo Macabeus. São 7 livros que foram incluídos a mais ao nosso cânon. Por quê? Porque a base do nosso cânon é o cânon judaico e não a Septuaginta e a Vulgata Latina. Livros canônicos e livros apócrifos. Livro canônico é todo aquele que é considerado inspirado, proveitoso para transformar vidas. E livro apócrifo é aquele que não tem esse mesmo perfil. A gente chama de livros espúrios, sem conteúdo espiritual, né? De valor histórico às vezes, alguns, outros nem para isso eles vão servir para nós, tá? O vocábulo apócrifo, que significa o quê? Significa espúrio.
E ele vai colocar justamente quais são esses livros aqui: Tobias, Judite, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, ou Sirácida, Baruque, 1º e 2º Macabeus, e aí os acréscimos, que são adições ao livro de Daniel, oração de Azarias e o cântico dos 3 jovens, do capítulo 3 de Daniel, história de Susana, a história de Bel e o episódio do dragão, seriam capítulos 13 e 14, né? Daniel, vocês sabem que vai até o capítulo 12, né? Teríamos mais o capítulo 13 e o capítulo 14, e ainda teríamos adições no livro de Esther, no capítulo 10, versículo 4 ao 16, versículo 24. Então, nessa parte aqui, são esses os livros apócrifos que foram acrescentados a essa versão. E agora nós vamos ver aqui o porquê que na nossa versão, no nosso cânon, esses livros não estão inseridos. Por que não estão inseridos no nosso cânon? Estão na Septuaginta, estão na Vulgata Latina, estão dentro do cânon da Bíblia católica, do Velho Testamento católico. Eles têm erros, eles têm problemas de se chocarem com a tradição do próprio judaísmo. O livro de Tobias, por exemplo, ele vai dizer aqui, alguns milagres preparados pelo anjo Rafael. Tem algum problema nisso aqui? Rafael. Qual é o problema aqui? Milagre. Milagre, anjo não faz milagre. Anjo faz milagre? Não. Quem é que faz milagre? Deus. Estão vendo o problema? Aí, anjo não faz milagre. Então, e aí o anjo Rafael, tem esse nome na Bíblia, alguém encontrou Rafael na Bíblia? Até um nome bonito, né? De repente pode até ter um anjo Rafael lá que não foi citado na Bíblia no céu, mas na nossa Bíblia não está escrito. Não, o milagre é feito por anjo. Justificação pelas obras. Não se contrapõe a questão da justificação pelas obras? Ele vai colocar aqui mediação dos santos. Olha a intercessão dos santos aí. Por isso que a Igreja Católica aceita esses livros. Mediação pelos santos. Superstições, N superstições aí. No enredo do livro, um anjo engana Tobias. É o diabo, sim. E o ensina a mentir. É o diabo. Só pode ser o diabo esse aqui. Só pode ser ele. Além de enganar Tobias, ensina ele a mentir. Só pode ser o diabo. Quem é o pai da mentira? Quem é o pai da mentira? É o diabo. João 8,44, né? Vocês estão vendo que não engrena com o todo da Bíblia Sagrada, se choca com a moral de Deus, com os princípios divinos. Então, por isso descartaram o livro de Tobias. Ele se choca com princípios divinos. Vamos lá, o livro de Judite. Vamos ver os confrontos com o livro de Judite. Vai dizer, sua grande heresia é a própria história, onde os fins justificam os meios. Ele vai dizer assim, que a Judite é uma heroína viúva e formosa, olha, que salva uma cidade enganando um general inimigo e decapitando. Ele vai dizer assim, que para você chegar a um bem comum, se você usar de um erro, é justificável. A Bíblia aceita isso? Não. Fim justificar meios. Está aí o problema do livro de Judite. Livro de Baruque apresenta como sendo escrito por Baruque. Vocês sabem que Baruque ele foi o cronista de Jeremias, né? O livro de Jeremias, que leva o seu nome, não foi escrito pelo próprio Jeremias, tá bom? Foi Baruque quem escreveu. Olhando a história, ouvindo os fatos, e foi historiador
de Jeremias. Ele escreve, aqui tem que ele escreveu o seu próprio livro. Ele, porém, data, olha o problema, é que ele é de uma data muito posterior. Ele é de uma data muito posterior ao quê? Ao próprio Jeremias. Então esse Baruque não era o Baruque lá dos escritos de Jeremias. Como é que ele pode estar inserido dentro do Velho Testamento? E aí vem os erros. Ele vai colocar aqui que ele coloca a questão da intercessão pelos mortos. Está vendo por que a Igreja Católica aceita? Porque ele dá uma vertente para que haja a intercessão pelos mortos. Aí depois nós temos o livro de Eclesiástico, ou Sirácida, que é datado do ano 180 a.C. Só a data já descarta ele, tá bom? Porque depois de Malaquias, mais ninguém. Então, por isso o judeu já descarta esse livro também. Agora ele tem aqui também a questão da justificação pelas obras. Ele vai falar do trato cruel aos escravos. Você poderia espancar e até matar o seu escravo, além de incentivar o ódio aos samaritanos. Além de incentivar o ódio aos samaritanos, o próprio Jesus buscou comunhão com os samaritanos. E aí vai. Nós temos a sabedoria de Salomão, datado de 40 a.C. Quanto tempo fazia que Salomão tinha morrido? Sabedoria de Salomão. Ele apresenta o corpo como prisão da alma. Esse livro. Olha aí, rapaz. O que é a alma, irmãos? Nós somos tricotomistas, né? Não dicotomistas. Nós temos a tríplice divisão: corpo, alma e espírito. E nós somos tricotomistas. A dicotomia diz que é diferente, né? Qual é a função da alma dentro dessa tríade? É o sentido. Hã? É sentido, sentimento aí. Sentimento, sede das emoções. A alma é a sede dos sentimentos e emoções do ser humano. A alma, ela é inseparável do espírito. Por isso, quando o homem for para o inferno, ele vai sentir dor, ele vai chorar, vai ter pranto, ranger de dente, ou seja, ele vai chorar, ele vai ranger os dentes de dor. Por quê? Porque isso é uma função da alma. Ela é a sede dos nossos sentimentos. Ela que faz com que nós sintamos ódio, amor, rancor, paz, e aí vai. E ele está dizendo aqui que ele vai dizer aqui que, oh meu Deus, cadê, meu Pai do céu? O corpo é a prisão da alma. Que o corpo é a prisão da alma. Perceba o princípio errado. Quando o corpo morre, se desfaz, a alma também deixa de existir. Olha que princípio herético. Sim, exatamente isso. É um princípio totalmente herético. Se formos avançar nessa questão aí, não vou avançar nessa questão, mas ela iria avançar muito na questão do aniquilamento da alma. Na questão do aniquilamento da alma, que é aquela questão assim: morreu, acabou. Ou seja, depois da minha morte não haverá nem premiação, nem condenação. Exatamente isso, porque depois que você morre, simplesmente acaba tudo. Então, esse aqui é um dos problemas da sabedoria. Doutrina estranha sobre a origem e o destino da alma. Onde nasceu a nossa alma? Para onde ela vai? Está dizendo aqui que ela é a prisão do corpo. Então vocês estão vendo que uma coisa vai levando a outra, né? E salvação pela sabedoria.
Você quer ser salvo, irmão? Estuda. Você sabe. Você já sabe, agora os burrinhos vai tudo pro inferno. Então, que errado. Olha o princípio que é colocado para nós aí, dessa sabedoria de Salomão. E que sabedoria, hein? Vamos lá. Primeiro livro de Macabeus e segundo livro de Macabeus. Na verdade aqui não é uma continuação um do outro, tá bom? É um complemento um do outro. Qual o problema aqui? Oração pelos mortos. Ele vai falar sobre a questão da oração pelos mortos. Culto e missa pelos mortos. O próprio autor não se julga inspirado. Olha aí, ele mesmo diz que não é inspirado. Eu me confessou aí. Intercessão dos santos ou pelos santos. Está vendo os problemas que vão surgindo aí com os livros apócrifos? Está vendo por que o próprio cânon judaico não aceitou esses livros e somente a Septuaginta, a Vulgata Latina e hoje a Bíblia Católica? Posso parecer que gerou um conflito entre a experiência da escritura aí fora? Eu não entendi. Gerou um conflito aí, para eles encaixarem na Bíblia, essas conflitos? Gerou conflitos, é lógico que gerou conflitos. É por isso que o cânon ele não se estabeleceu em um dia só. A própria história foi comprovando a autenticidade dos livros, a historicidade dos livros, a canonicidade dos livros, a inspiração dos livros, a própria história. Porque nós estamos envolvendo um período aqui de mais ou menos 1.600 anos para se juntar tudo isso. Mais ou menos 1.600 anos envolvendo tudo isso. Então, você vê que é um longo tempo para se provar essa autenticidade. E uma coisa muito mais bonita do que isso, são 22, 24 ou 39, independente do cano que ele está, os que estão, não existe contradição entre eles não se chocam em pensamentos. Existe uma união perfeita entre todos eles. Se você coloca esses aqui, já há conflito entre eles. Já estamos citando os conflitos que existem aqui, mas os outros não têm. Então, está vendo a questão? Mas que gerou conflito, gerou. Mas vamos chegar lá. Adição a Daniel. Olha o problema aqui nas adições. Julgamento fictício baseado em falsos testemunhos. Olha a questão aqui, no capítulo 14. Bel e o dragão contém história sobre a necessidade da idolatria, tanto condenada e motivo do cativeiro judaico. E Daniel foi levado cativo por causa da idolatria de Israel, ele sofreu a influência dessa questão, foi levado cativo. Agora ele está incentivando a idolatria de novo. Não tem nexo uma situação dessa, né? Ele vai colocar aqui que a oração e o cântico dos três jovens aqui, que está inserido no capítulo também, no capítulo 3, dos versículos 24 ao versículo 90. Na tua Bíblia não vai ter isso, tá bom? De jeito nenhum. Então esses aqui são os acréscimos que foram colocados aqui. E depois nós vamos ter os livros pseudo-epígrafos. A palavra pseudo significa falso. Portanto, a terminologia pseudo-epígrafo significa título falso ou nome falso do autor. São mais alguns livros apócrifos aí que nós temos. Por exemplo, Apocalipse de Sofonias, Apocalipse de Zacarias, de Esdras, livro de Enoque e os 12 patriarcas. São considerados aqui pseudo-epígrafos. Certo? Alguma pergunta até aqui? Até que está tranquilo? Vamos continuando. O cânon hebraico e a sua divisão. Agora vamos passar para o cânon hebraico. Até que nós vimos a questão da Vulgata Latina e da Septuaginta, tá bom? Agora vamos entrar dentro do cânon hebraico, que é a nossa área, o nosso cânon aí. Nossa base.
é dividido em 3 também: leis, que é a Torá, os profetas, que é o Levim, as obras literárias ou os outros livros, que é o Ketubim, tá certo? Composição de 11 livros, as outras obras, né? Os livros proféticos aí também inseridos dentro dessa questão. Agora veja bem, por que uns têm 24 e outros têm 22? Vamos ler a separação aqui, para a gente ver? Vamos lá. Os livros históricos, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias, era um livro só, são para nós divididos. São para nós divididos. 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas. Esdras é um livro e Neemias é outro livro para nós. São divididos em 2 partes. E os 12 livros dos profetas menores, para eles era um livro só. Também era um livro só. Para nós são mais 12. De um, nós fazemos 12. Essa composição faz com que sejam 24 livros aí. Toda essa composição na questão deles. 4 livros a mais, 11 livros ou 11 livros a mais. Ou seja, fazem 39 livros nos nossos termos, nas nossas Bíblias. Os judeus chamam Josué, Juízes, Samuel, Reis, de profetas anteriores, porque escreveram a história que vai da morte de Moisés até o fim do reino. Profetas anteriores e profetas posteriores. A razão pela qual incluem Daniel entre os livros históricos é porque ele não exerceu o ministério profético. Por que Daniel está no meio dos livros dos profetas menores, hein? Daniel era profeta? Daniel era profeta? Conhece alguma profecia que Daniel fez? Não. Só não consigo Nos últimos dias, a ciência se multiplicaria. Sim, isso é uma revelação apocalíptica, né? Uma visão. Tanto que nós temos o livro de Daniel como Apocalipse do Velho Testamento, né? Seria uma profecia? Seria uma revelação profética, sim, seria uma questão em parte, uma revelação profética, como foi dado também a João, certo? Lá no livro do Apocalipse. Deixa eu ver o que eu vou falar aqui para vocês, para nós adiantarmos. Ele vai falar da festa aqui, em que era lido o Mishloch, que eram livros que eram lidos em momentos especiais. Ele vai colocar aqui o livro de Cantares, ele era lido na Páscoa, o livro de Ruth, nas festas das semanas, ou festa das colheitas, Lamentações de Jeremias, para a celebração do jejum em memória da destruição de Jerusalém, Eclesiastes para a festa dos tabernáculos, também chamada festa das cabanas, das folhagens, e Esther para a festa do Purim, tá certo? E aqui nós vamos quase finalizando agora, que é onde eu queria chegar. Nós vamos entrar nos outros cânones. Até que está tudo bem mesmo, né? É uma questão mais histórica, aqui, mais fácil de se entender, né? Então não tem muita dificuldade. Fala, Limas. A respeito desse cano, só queria que o senhor deixasse claro que seria Deuteronômio e o Apócrifo. Está em que página? No Deuteronômio, o senhor está falando deles, né? O
O apócrifo eu expliquei, né? É aquele que não tem valor de inspiração. E Deuteronômio seria só para dizer que ele foi escolhido há algum tempo pela Igreja Católica, porque aqui ele deixa entre aspas aqui, ó. Que página que está? Na segunda época, 19. Página 19? Deixa eu só localizar, vai. É acima disso mesmo, tem um aí. Sim. Então, o parágrafo que antecede esses tópicos aí tem Deuteronômio. Ele foi falado logo no início, no finalzinho da aula passada, e aí eu fui pesquisar para ele diferente de Deuteronômio para. Ele vai dizer aqui, porque aqui nós estamos falando da versão da Vulgata Latina e tudo mais, né? É que eles entram numa segunda lista, eles não eram e eles se tornaram, tá? Por isso dá o nome de Deuteronômio. Eu só nem na Wikipedia, mas eu fico assim meio receoso, né? Sim. Porque lá, porque ele fala que Deutero é segunda, né? Isso. É outro. E cada seria. Ele foi inserido numa segunda regra, exatamente isso. Ele foi inserido numa segunda regra. Qual é essa regra? Foi a Contra-Reforma. Foi a Contra-Reforma, porque até então não estava. Aí, por causa da reforma, se fez uma contra-reforma, para eles dizerem que a Bíblia nossa era diferente da Bíblia deles. Aí eles inseriram. Então está nessa segunda regra aí. É só isso, só queria tirar essa dúvida, porque às vezes a gente lê, dependendo da fonte, né? Eu até tinha notado também aqui para falar, mas você vai olhando o relógio e fala, isso aqui não tem muita importância, porque né, de repente os irmãos não perguntaram, e aí você vai indo. Mas é isso aí, você entendeu direitinho, é isso mesmo. Tá? Eles entram numa segunda regra, numa segunda lista, por causa da Contra-Reforma. Então ele só colocou esses livros aí para por causa da reforma. bater de frente com a reforma. Sim, para dizer que a Bíblia deles é. E para provar também algumas doutrinas, é lógico, que eles acabam tendo. Tá? Vamos entender aqui também, por exemplo, quando na era cristã, qual era o cano que eles usavam? Será? Eles não tinham um cano específico. Tanto que você vai ver, eu não vou nem falar, senão vou criar confusão na mente de vocês. É melhor eu segurar aqui um pouquinho, mas, por exemplo, vocês vão ver em alguns livros, partes de alguns outros livros aí, que de repente não se encaixariam perfeitamente, mas aquela parte encaixaria perfeitamente, e aquela parte não feriria o todo, né, da doutrina verdadeira, no sentido geral da questão. Mas no princípio não existia um cânon dos primeiros apóstolos. Por quê? Porque tinha os ensinamentos de Jesus Cristo incluídos dentro dessa questão. Então você pega os ensinamentos de Jesus, que é rejeitado agora pelos judeus, faz parte do cânon. A interpretação que Jesus deu à lei faz parte do cânon? Foi Jesus que deu pai. Não faz, mas e a nova interpretação? A questão do sábado, por exemplo, que Jesus vem com uma nova roupagem em cima da situação. Você está entendendo? Então, não vou entrar no assunto, mas é para vocês pensar. Pensem, pesquisem, exatamente isso. Mas vamos lá, o cânon samaritano. O cânon samaritano era diferente do cânon do cânon judaico. Ele era composto somente dos 5 primeiros livros, aquilo que nós chamamos de Pentateuco, e mais nada, tá? Esse era o cânon samaritano. Depois, aqui, eu anotei algumas palavras aqui que eu achei bastante interessante aí de saber. Ele vai dizer o seguinte no segundo parágrafo, primeiro, segundo, no terceiro, no quarto parágrafo, ele vai dizer bem na parte final, ele vai usar algumas palavras assim, olha, que essa versão samaritana, ela é mais uma recensão do Antigo Testamento. Ou seja, pesquisem essa palavra, tá bom? E depois ela vai dizer que o testemunho de uma forma textual anterior ao texto massorético
e provém do século 4 antes de Cristo. O que é esse texto massorético? É importante eu entender isso para me entender o porquê desse pensamento aí deles, desse cânon deles. Sim, Williams? O massorético é aquele que não tem vogal? O hebraico massorético. O texto massorético é um texto hebraico, né? Ele era muito utilizado em uma forma de versão universal da Tanakh. Já estou falando o que é, né? Da Tanakh, que é o compêndio completo da Bíblia para o judeu e para o judaísmo moderno, tá? Essa questão do texto massorético, ela é uma fonte para a tradução, na verdade, tá bom? É uma fonte para a tradução ou de tradução para o cristianismo moderno. Então o texto massorético é a fonte da nossa tradução aí, para a nossa utilização e para a nossa versão, que é interessante saber dessa questão, tá bom? Mas vocês pesquisem. E depois nós temos o cânon do judaísmo helênico, baseado na versão 70, tá? Nesse cânon, só a Torá possui valor canônico. Eles têm todos os outros livros, mas só a Torá tem valor canônico e assume um lugar diferente que transcende a todos os outros, tá? Então, dentro de uma base, é baseado também somente, eles têm todos os outros livros, porém quem tem valor espiritual é só a Torá. Vamos ver o posicionamento do cristianismo agora, porque agora vê assim, o Velho Testamento finaliza, surge o cristianismo. Como é que o cristianismo utilizava isso? Ele vai dizer assim, que o cristianismo mais antigo, ou a era dos apóstolos, aí ele inicialmente não aceitou a nascente teoria dos fariseus a respeito do cânon, e não se prendeu a nenhum cânon. Não se prendeu a nenhum cânon. E aí ele vai colocar alguns outros escritos aqui que eu não vou falar agora, para não gerar confusão, mas ele vai dar alguns exemplos aqui. Então, o primeiro posicionamento dos primeiros cristãos, não usaram nenhum tipo de cânon, eles ficaram neutros na questão. Depois a igreja grega vem, a igreja ortodoxa grega vem e distingue teoricamente entre escritos canônicos e simples livros de leitura, sem que isso, no entanto, tenha tido praticamente muita importância. O cânon hebraico foi ampliado no Sínodo de Jerusalém em 1672, com a sabedoria de Salomão, Eclesiástico, Tobias e Judite. Então a versão grega também aceita esses acréscimos. Depois vem a questão latina. Primeiro, a questão dos primeiros apóstolos, primeiros judeus ali, convertidos. Depois, dentro do próprio cristianismo, a versão grega. E agora vem a versão latina. Aí vai dizer assim: a igreja latina católica, pelo contrário, segue praticamente a versão dos 70, a mesma versão dos 70. E no Concílio de Trento, em 1546, reconheceu a Vulgata como canônica. Lembra que eu falei que a Vulgata é uma tradução da Septuaginta? E concomitantemente adotou definitivamente a compilação dos 70. Aí vem nós. Ele vai dizer assim: as igrejas protestantes adotam estritamente o cânon hebraico e conferem pouco valor aos livros deuterocanônicos adotados pela Igreja Católica. São os livros apócrifos.
E aí nós vamos tratar agora da questão do nosso cânon protestante. Alguém sabe por que nós somos chamados de protestantes? Porque é sacrificado. Por quê? Por causa da reforma lá, que ele protestou, ele travou as ordenanças do tempo. Porque para eles nós estamos protestando, né? Então ficaram como protestantes. O nosso Velho Testamento ele é composto não de 24 e nem de 22 livros. Ele é composto de 39 livros, que são os mesmos 24 ou os mesmos 22, fazendo as devidas separações aí, certo? Está aqui o quadro na página de número 24, todo o quadro aí, separando profetas maiores, profetas menores. E aí essa separação de profetas maiores e menores, irmãos, não é por causa da importância dos profetas, tá bom? O profeta é mais importante, ele está nos maiores. Não, normalmente é pela extensão dos seus escritos, tá? São considerados maiores e menores pela extensão, pelo volume dos seus escritos, e não pela importância do profeta e nem do período em que ele profetizou. É simplesmente uma divisão pela extensão dos seus escritos. Evidências internas do cânon protestante. Ele vai colocar algumas evidências, como as tábuas da lei, os escritos da lei e o próprio Novo Testamento falando a respeito do Velho Testamento. É uma autenticidade aos escritos do Velho Testamento. Ou seja, o Novo Testamento vaticina o Velho Testamento. Evidências externas. Agora fala na Bíblia sobre o cânon protestante. Os judeus, ele vai dizer que os judeus da Palestina nunca aceitaram como inspirados outros livros além daqueles que temos no nosso cânon. E aí ele vai contar uma história aqui, né, já contada anteriormente, usando o Flávio Joséfo aqui para comprovar que dentro da história também se utilizavam somente o cânon judaico, cânon dos judeus, e não o de Alexandria e não o posteriormente a Vulgata.